Então, meninos, a questão de número 10 da nossa apostila diz o seguinte: seja dada a seguir a seguinte tabela. Então, aí a gente tem uma tabela que tem a substância pentano, fenol, clorofórmio e cloro, e os seus respectivos pontos de fusão e de ebulição. Aí ele pede o seguinte: de cima para baixo, os estados físicos dos compostos a uma temperatura de 25 graus Celsius são, respectivamente, qual que vocês marcaram? A, B, C, D ou E? Eu marquei letra A. Letra A, beleza. João Gabriel também? A também. A também? Então, beleza. Certinho. A resposta realmente é a letra A. Nesse tipo de questão, gente, fica atento a essa temperatura que é dada, né? Igual ele falou aqui, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, tá? Então, a gente sempre vai olhar, né, quando dá a tabelinha pra gente, assim, se esse valor, ele tá antes do ponto de fusão, depois, né? Ou depois do ponto de ebulição. Quando ele estiver entre o ponto de fusão e ebulição, o estado da nossa substância é líquido. Quando ele está antes do ponto de fusão, o estado da nossa substância é sólido. E quando ele está depois do ponto de ebulição, o estado da nossa substância é gás, né? Ou gasosa. Certinho? Número 12. Assinale a alternativa correta. Letra A. Oxidação do ferro é um fenômeno físico. Então, a questão é sobre fenômenos físicos e químicos, né? Então, oxidação do ferro. Vocês acham que é um fenômeno físico realmente? Eu acho. Para oxidação do ferro, eu pulei aqui sem querer. Eu acho que a oxidação do ferro não é um fenômeno físico. Eu estudaria um químico. Isso mesmo, né? É a mesma coisa que a formação da ferrugem, tá? Certinho, então essa tá errada. Letra B. Fusão do chumbo é um fenômeno químico. Certo? Hum, eu coloquei que. Cadê? Eu coloquei que não. Ele é um fenômeno físico. Físico. Mudança de estado, né? Sim. Isso mesmo. João Gabriel, tá tranquilo aí? Tá acompanhando? Tô. Tá? Quietinho aí. Combustão da madeira é um fenômeno químico. Sim, eu coloquei que é. Certo, né? É a nossa opção correta aí, a letra C. Certinho. Você está queimando alguma coisa, né? Você está transformando aquela matéria. E a letra D, queima de papel é um fenômeno físico. Se tem queima, né? É a mesma situação que a letra C. Então, teria que ser físico. Então, número 12 aí da apostila, letra C, resposta correta. 13. Aquecendo uma fita de magnésio até a combustão, notamos o desprendimento de fumaça, restando um pó branco. Isso é exemplo de fenômeno? Letra A, físico, pois alterou a estrutura do magnésio. B, químico, pois houve a formação de novas substâncias. C, físico, pois podemos juntar o pó branco e a fumaça recuperando o magnésio. Ou D, não é exemplo de fenômeno. Eu marquei a letra B. Isso Acho aí, que é B também. muito bem, né? Se fala pra gente, né, que houve o desprendimento de fumaça, restando um pó branco, né, a gente viu que houve a formação de uma nova substância, né? Certinho, letra B. E a última aí, considere os fatos representados a seguir. Um pedaço de isopor flutuando na água. O açúcar se tornando caramelo, quando aquecido acima do seu ponto de fusão. O ferro dissolvendo em ácido clorídrico com liberação de gás. Um sal se dissolvendo quando colocado em copo com água quente.
E 5, um prego sendo atraído por um ímã. Então, ele quer saber quais dessas situações aí são fenômenos químicos. Qual opção que vocês marcaram? Eu marquei letra C, que é a número 2 e 3. 3. O açúcar se tornando caramelo e o ferro dissolvendo. Certinho. Isso mesmo. Resposta correta, letra C. Porque, olha só, a 1 não pode ser, né? Um pedaço de isopor flutuando. Isso aí não tem alteração nenhuma, né? Formação de nova substância, um fenômeno físico. Depois o 4, né? Um sal se dissolvendo quando colocado em um copo de água quente. Né? Ele só está sendo incorporado, né? Misturado ali na água. E o último aí, o prego sendo atraído por um ímã. Também não tem nenhuma transformação ocorrendo aí. Né? As únicas duas situações que ocorrem transformação é o açúcar, né? Se transformando em caramelo, e o ferro dissolvendo em um ácido, né? Fala aí a questão de liberação de gás, isso é uma característica de reação química. Então, sempre que acontecer esses fatos, lembrem-se dos fenômenos químicos, certo? Tranquilo, meninos? Podemos Tranquilo. iniciar o nosso capítulo 2? Tem alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara? Tranquilo. Tranquilo, não. Nenhuma dúvida. Beleza? Então, vamos lá, então. Olha só, nós vamos então começar o capítulo 2, que fala sobre a estrutura da matéria, né? Nós vimos aí, né, a questão da matéria poder ser encontrada em qualquer um dos três estados físicos. Verificamos que essa matéria pode nos fornecer substâncias simples ou compostas, e essas substâncias, combinando entre si, podem formar misturas, que podem ser homogêneas ou heterogêneas. E também descobrimos que a maior parte do que encontramos na natureza são misturas e não substâncias, né? E por isso nós temos métodos adequados para separar essas substâncias dentro de uma mistura, tendo assim um melhor aproveitamento dessas substâncias, tá? Agora, a gente vai tentar entender um pouquinho mais da constituição dessa matéria, dessas substâncias, tá? Tentando entender essa estrutura da matéria. Olha, eu vou pegar um slide aqui para a gente ver. Acho que fica melhor. Estão vendo aí, gente? Certinho? Vendo direitinho. Tá? Pensando de boas. Então, beleza. Então, vamos lá. Essa questão, gente, de entender do que a matéria é feita, ela é um questionamento presente há muito tempo, tá? Desde a Grécia Antiga, os filósofos já tinham essa preocupação. Eles já queriam, né, mostrar como que essa estrutura, né, tinham essa curiosidade, já especulavam como isso acontecia. Então, nós vamos ver que foi a partir daí, né, que aconteceu algumas teorias, tá? Vamos colocar assim, que nos forneceu algumas informações sobre o átomo. E vocês vão ver, gente, que algumas dessas teorias defendidas lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, foi retomada um tempo depois. Isso já na parte do experimental, né? Da parte onde cientificamente se provavam as teorias. Na Grécia Antiga, eles não tinham muito essa preocupação. Eles acreditavam e pronto, né? Era aquilo e lançavam como verdade. Agora, quando nós iniciamos, né, a parte científica, né, a ciência em si, essa questão de fazer os experimentos repetidas vezes dá esse embasamento. Então, olha só, em 450 a.C., Leucipo, que era um filósofo grego, chegou na seguinte conclusão:
que a matéria podia ser dividida em partículas cada vez menores. Aí chegava nesse ponto, não era mais possível dividir essa matéria. É como se fosse dividindo a matéria, né, em partes bem pequenas, como um grão de areia. Foi essa a questão defendida por Leucipo. Aí, 400 a.C., né, 50 anos depois, Demócrito denomina o que seria essa menor partícula. Denomina, então, como sendo o átomo. Por isso a gente fala que Demócrito é considerado o pai do atomismo grego, né? Em cima do estudo de Leucipo, ele denomina, né, átomos, que em grego quer dizer não e tomos partes. Então, não mais partes, ou seja, não é mais divisível, tá? Seria isso que eles chegaram nessa conclusão. Só, gente, que de um outro grupo, né, em 428 a.C., formado por outros dois filósofos, Platão e Aristóteles, defenderam que a matéria era alicerçada sobre 4 pilares, que era a água, a terra, o fogo e o ar. Então, para eles, gente, esses 4 pilares é que se combinavam para formar as diferentes matérias, tá? Aí, o que aconteceu? Lá naquela época, gente, Platão e Aristóteles eram mais influentes, eles eram mais próximos da parte, vamos colocar assim, parte científica, né? Que eu não posso falar desse jeito, né? Vamos colocar assim, academia, né? Na Grécia Antiga, eles eram mais próximos dessas pessoas, eles estavam mais ligados a elas. Então, sobrevaleu, né, a questão defendida por eles, da matéria ser formada em cima desses 4 pilares. Aí, a teoria defendida por Leucipo e Demócrito ficou guardada, né, foi desconsiderada, tá? Aí, né, vamos dar um salto aí no tempo, vamos falar então dessa parte da ciência, né, da parte experimental. Em 1808, Dalton, né, propõe para a gente o primeiro modelo com base experimental. Então, naquela época, gente, havia sido descoberto algumas leis, tá? Que são denominadas leis ponderais, como a lei da conservação da massa, né, que foi proposta por Lavoisier, que diz o que para gente? Dentro de uma reação química, a massa que uma determinada substância tem no início desse processo é a mesma que nós teremos que terminar no final do processo. Isso, gente, claro, desde que o nosso processo, a nossa reação, ocorra em um recipiente fechado. Por que, Lília, tem que ser recipiente fechado? Por conta das substâncias gasosas, né? Se a gente fizer um experimento, né, na cozinha, né, lá da nossa casa, por exemplo. Claro que vai haver perda de massa, né, envolvendo gases, né, eles têm uma dissipação muito rápida, tá? E a segunda lei, né, foram mais algumas, mas eu vou colocar só essas duas para vocês, é a lei das proporções constantes, que diz o seguinte: não importa a quantidade, tá, de massa que a gente vai trabalhar de uma determinada substância, mas a proporção com qual ela é formada é sempre mantida. Como assim? Vocês não sabem que a fórmula da água é H2O? Então, não importa se eu estiver trabalhando com 10, 100 ou 1.000 gramas de água. Sempre essa proporção de um átomo de oxigênio, de hidrogênio para 2 de oxigênio, ela é mantida, tá? Então, em cima dessas leis aí, Dalton começa a realizar experimentos, tá? E propõe para a gente, né? Ele apresenta alguns postulados, tá? Algumas afirmações que chega nesse primeiro modelo aí, nessa primeira representação para o átomo. Ele chegou à seguinte conclusão: o átomo é uma partícula maciça e indivisível. Olha a ideia de Leucipo e Demócrito lá da Grécia Antiga sendo recuperada.
sendo colocada novamente. Ele não tinha falado que a matéria ia se dividindo até um ponto que não era mais possível? Foi nessa questão, nesse ponto que Dalton chega, colocando o átomo, né, como essa partícula maciça e indivisível. A gente sempre vai procurar associar essas representações, esses modelos, com alguma coisa nos dias de hoje, para a gente não esquecer, tá? Então, falou em modelo de Dalton, falou em modelo da bola de bilhar. O que é uma bola de bilhar? Uma bola de sinuca. Ela não é uma esfera, ela não tem uma massa, ela não é difícil de ser quebrada. Então, seria essa associação que a gente vai fazer do modelo de Dalton. Este modelo, gente, foi aceito na comunidade científica até 1897, tá? Tá aqui a representação dele, ó. Tá vendo? É realmente uma esfera mesmo e cheia de massa. Seria essa representação do modelo atômico de Dalton. Aí, gente, em 1897, um outro cientista, também inglês, chamado Thomson, analisando experiências em tubos de Crook, tá? Ele consegue descobrir os elétrons. Como que aconteceu isso, então? Então, né, passou-se algum tempo, e Crookes, né, esses tubos aí, é o cientista que começou a fazer esses estudos, chamou a atenção de Thomson, que começou a observar. O que seriam esses tubos? Seria um tubo comprido mesmo, sabe? Que ali dentro, né, a gente tem um espaço e tem uma abertura que a gente retira qualquer tipo de ar que possa ter entrado ali. Então, as experiências realizadas nesses tubos, elas são feitas a vácuo, né? Então, coloque-se um determinado gás ali dentro desse tubo. Esse tubo, ele tem um polo positivo e um polo negativo, né? Um lado dele é igual pilha, um lado é positivo e um lado é negativo. Aí, o que acontecia quando eles colocavam gases diferentes dentro desses tubos? O comportamento era sempre o mesmo. Independente do local que o gás era colocado, ali dentro do tubo, ele sempre procurava se aproximar, né, ficar mais próximo do polo negativo do tubo. E a luminosidade, né, uma sombra, o que era produzido ali dentro, dependendo do gás que tinha, ela sempre tendia para o nosso polo positivo. Então, Thomson começou a questionar como que acontece sempre essa situação. O gás, ele sempre procura se acomodar no polo negativo e a luminosidade, a sombra que é produzida é sempre na direção do polo positivo. Tem alguma coisa ali dentro dessa constituição, né, desse gás, que proporciona esse posicionamento, essa questão de como eles vão sempre comportar desse meio. Então, Thomson disse o seguinte: eu tenho aqui dentro desses gases pelo menos duas substâncias. Uma positiva, que faz com que o gás sempre se coloque próximo ao polo negativo do tubo, e outra negativa, que faz com que a sombra, a luminosidade, seja sempre no polo positivo. Então, fala, né, a gente comenta, a gente dá esse mérito a Thomson, foi ele que descobriu os elétrons, né, que são as nossas partículas negativas. Então, o que Thomson fez? Ele melhorou o modelo de Dalton, né? Ele provou que o átomo é sim divisível, ou seja, ele tira, né, aquela crendice da questão do átomo ser indivisível, só que ele mantém ainda a questão
da partícula maciça, tá? Da esfera, isso ainda é mantido. Ele diz o seguinte: o átomo seria formado por uma geleia, né, com carga positiva, e nela ali estaria grudado, incrustada os elétrons, que são as nossas cargas negativas. Quando a gente fala do pudim do modelo de Thomson, a gente associa ele a um pudim de passas, tá? Essa geleia, né, que a gente falou aí, que seriam as nossas cargas positivas, é aquela massa branquinha do pudim, né? Aquele líquido que a gente coloca e se transforma naquela massa ali. E as passas seriam, né, que a gente colocou na forma antes de assar, e quando desenforma elas ficariam por cima ali do pudim se destacando, tá? Por isso, pudim de passas. Olha a representação do modelo de Thomson aqui, tá vendo? A ideia de esfera, ó, que eu falei com vocês, mantida. Aí essa parte mais escura aqui é essa nossa geleia, tá vendo? Com as cargas positivas, olha o sinalzinho de mais aqui. E aqui, colado aqui, na mesma quantidade, as cargas negativas, os nossos elétrons, tá? Por que na mesma quantidade, Lília? Para manter a neutralidade do átomo. Então, beleza. Né? Temos aí a representação do átomo, tudo certinho. Só, gente, que vou mostrar para vocês aqui que essa evolução, né, desses modelos atômicos, ela ocorre de acordo com as descobertas que foram sendo feitas na época, né? Vem Dalton propõe a questão do átomo ser indivisível, aí descobre, né, esses tubos de raios, os tubos de Crookes aí, né, ou raios catódicos, né, que eram essa questão da luminosidade ou da sombra que eu falei com vocês, que era produzida ali dentro. Aí passa-se, né, mais um tempo e começa a ser estudado, gente, a radioatividade dos átomos. Aí o que vai acontecer? Um outro cientista, chamado Rutherford, resolve realizar uma experiência. O que ele fez? Ele pegou, né, um átomo que é bem radioativo, né, que é o polônio, tá? Colocou esse átomo aqui dentro de uma blindagem de chumbo, tá vendo? Um cubo de chumbo aqui, e fez uma abertura aqui na frente do nosso cubo aqui, por onde a radiação ia passar. Na frente disso, ele colocou uma fina lâmina de ouro, tá aqui. E revestiu, tá vendo aqui em volta da lâmina, por uma tela fluorescente, tá? Sulfato de zinco. Por quê? Aonde a partícula batesse, né, que é a partícula que tem na radiação, que é a partícula alfa, ia produzir uma luminosidade. Então, ele ia saber aonde essa partícula estaria tocando, né, a nossa tela aqui. Aí, olha só, acreditava-se, né, que o átomo era esferas, né, com cargas positivas e negativas. Então, o que Rutherford pensou? Que a formação da folha de ouro, da lâmina de ouro, se dava assim, ó, tá vendo? As esferas aqui, ó, todas formando aqui juntinhas, ó, para formar a nossa lâmina de ouro. Então, o que ele pensou? Que essas partículas alfa, tá, que são positivas, que elas iam chegar, que ia acontecer com elas? Tá aqui as nossas esferas e aqui por cima estariam as cargas negativas, que são os elétrons, não é? Como as nossas partículas são alfa, são positivas, elas iam chegar aqui na lâmina de ouro, elas iam recochitear, voltar, ó, bater aqui e voltar, igual essas poucas aqui fizeram. Só que, para surpresa de Rutherford, a maior parte da radiação, ó, atravessou a lâmina de ouro, tá vendo? Foi refletida aqui, ó, atrás da lâmina de ouro. Algumas poucas desbarraram em alguma coisa e desviou, mas atravessou ainda. E a maioria foi em linha reta, tá vendo? Atravessando toda a lâmina. Então, gente, o Rutherford começa a pensar: se essa radiação ultrapassou a lâmina de ouro, essa ideia que a gente tem de átomo, então, não é bem assim. Ela não está de acordo, né? E ele começou a reformular, então, esse modelo, essa representação.
Como a maior parte da radiação passou, né, ultrapassou a nossa lâmina de ouro, Rutherford chegou à seguinte conclusão: no átomo, então, tem uma grande quantidade de espaço vazio. Por isso, as partículas passaram pela lâmina de ouro. Só que ali dentro, né, a gente tem algumas partículas positivas, tá vendo? São menos, né? Negativas, desculpa, né? Por isso que esses aqui bateram e voltaram, rechicotearam. E ainda tem mais alguma coisa ali dentro, ó, que foi aonde a radiação esbarrou e desviou, apesar de ter, né, ultrapassado, mas desviou o sentido. Então, ele chega à seguinte conclusão: este átomo, né? Peraí, gente, que pulou um slide aqui. Este átomo, então, ele é o quê? Ele é formado por grande quantidade de espaço vazio. A massa dele é concentrada no núcleo, tá? Nesse núcleo dele aí, que é aonde encontra-se, né, a nossa massa. E essa massa, gente, ela é pequena em relação ao todo do nosso átomo, tá? Então, ele propõe para a gente aqui esse novo modelo, ó. Ele fala o seguinte: o átomo não é maciço nem indivisível. Né? Indivisível a gente já sabia. Thomson já tinha chegado nessa conclusão, porque falou que tinha as partículas positivas e negativas. Só que a questão do maciço da esfera, Rutherford tira para a gente. Ó. O átomo seria formado por um núcleo muito pequeno, com carga positiva, onde estaria praticamente toda a sua massa. E ao redor, né, estariam os elétrons. Então, olha aqui como que o modelo mudou, gente. Olha a conclusão que Rutherford chegou, ó. Tá aqui o nosso núcleo, ó, onde concentra a massa, aonde estão as nossas cargas positivas. Olha a quantidade de espaço vazio. E nessa parte mais externa aqui, ó, mais fora aqui, né, na parte mais externa do átomo, estariam os elétrons, né, que ele denominou essa região aqui de fora como sendo a eletrosfera, tá? Aí, gente, este modelo, né, o modelo de Rutherford, ficou conhecido como o modelo planetário. Lembra o nosso sistema solar, tá vendo? Seria que o nosso núcleo seria o Sol, tá? E os elétrons seriam os planetas que ficam ao redor do Sol, como vocês sabem. Aí, gente, nós damos, né, esse crédito a Rutherford, que foi quem conseguiu realmente determinar a relação massa-tamanho do átomo, tá? Para vocês terem uma ideia, nessa questão que ele chegou aqui, né, desse núcleo muito pequeno e aonde concentra a massa, pensa comigo aqui, ó. Imagina o estádio do Maracanã. Aí, sabe ali no meio do campo, aquela bolinha branca, aonde dá o pontapé inicial do jogo? Ali naquela bolinha, imagina que tivesse uma bolinha de tênis. Essa bolinha de tênis representaria o nosso núcleo aqui, ó, toda a massa do nosso átomo. E o Maracanã seria o nosso átomo, tá? Essa parte aqui da eletrosfera. Tá vendo como que a quantidade de massa é bem menor em relação ao todo, né? Em relação ao átomo? Então, Lília, esse é o modelo que a gente tem até hoje? Não, ele foi melhorado, tá? Ele foi sendo aprimorado. Por que que não ficou ele? Porque fizeram o seguinte questionamento a Rutherford. Esses elétrons, que como vocês sabem, são as partículas negativas, eles vão ficar aqui ao redor desse núcleo que tem as nossas partículas positivas até quando? Eles vão ficar rodando aqui
vai ter um momento que eles vão ser atraídos por esse núcleo, porque as cargas são opostas, né? Positiva e negativa. Ou eles vão ficar rodando aqui e eles vão se distanciando, e esse núcleo perde qualquer tipo de atração sobre eles e o modelo desfaz. Terfor não soube responder esse questionamento. E outra questão também, Terfor sabia que além dos prótons, existia mais alguma coisa aqui no núcleo, né? Mas por isso aquele desvio de algumas partículas ali, tá? Mas ele não conseguiu determinar. Algum tempo depois, um outro cientista chamado Cavendish prova, né, que o Rutherford estava certo e identifica os prótons, né, que são as cargas que compõem o núcleo junto com os prótons, mas que só apresenta massa, né, que é desprovido de carga, certo? Então, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como que eles né, desvendaram essa questão aí e Rutherford não soube responder, tá? Então, com essa representação do átomo, né, com essa evolução até chegar no modelo de Rutherford, surgem algumas ideias que são derivadas, que vêm de onde? Dessas representações feitas, né, dos chamados modelos atômicos. Primeiro, todo átomo possui número atômico, que é representado pela letra Z maiúsculo, tá? Que é o mesmo que o número de prótons. Prótons está onde? No núcleo do átomo. E o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, que é a soma do número de nêutrons mais o número de átomo, número de prótons, tá? Número atômico, que é expresso por essa formulazinha aqui, A igual a Z mais N. Isso aqui, gente, é o que está lá no núcleo do nosso átomo, tá? Protegidinho lá, sem acesso nenhum. Qualquer transformação, qualquer reação que acontecer, vai ser sempre na região mais externa, tá? Que é a nossa eletrosfera. Por convenção, gente, a representação vai ser sempre assim, tá? A gente tem um átomo qualquer, que eu vou, né, posso representar por X, porque tem os símbolos, né, referente a qualquer átomo. Na parte de cima, aqui na frente da representação do nosso elemento, vem o A, vem a nossa massa atômica. E na parte de baixo, na frente também do símbolo, vem o Z, o nosso número atômico, tá? Guarda isso aí que a gente vai voltar na aula que vem falar sobre isso. Quero mostrar para vocês só uma outra questão. Lília, você falou até agora que o átomo é composto por prótons e nêutrons que estão lá no núcleo, né, protegido, não vai sofrer nenhuma alteração, e pelos elétrons, que estão na região mais externa e que é onde as reações acontecem. E qual que é a participação dessas partículas no átomo? Então, olha aqui, gente. Tá aqui o nosso núcleo formado por próton, que tem massa relativa igual a 1, e nêutrons, com massa também igual a 1. Carga elétrica dos prótons, positivo, né? O nosso mais um aqui. Os nêutrons, como eu disse para vocês, não tem carga, né? É desprovido, por isso está o zero aqui. E na região mais externa, tá aqui os elétrons, né? Na chamada eletrosfera. Olha a massa do elétron, gente. 1 dividido por 1836. Então, ela é muito pequena. Por isso que os elétrons não entram na formação da nossa massa atômica, tá? É uma massa bem insignificante. E a carga dela é negativa, é -1, tá? Então, seria essa aqui a representação e a relação das subpartículas, né, que formam o nosso átomo. Entendido? Sei que é muita informação, né, a respeito dessa evolução toda, desde a Grécia Antiga, né, até chegar no modelo de Rutherford, tá?
Aí a gente vai parar por aqui, tá? Depois vocês dão uma lidinha na apostila aí, vê se às vezes eu esqueci de falar alguma coisa, né? Que a gente vai empolgando e vai falando, tá? Dei uma conferidinha aí, ó. Começa lá na página 14, nosso capítulo 2. E essa parte que nós fizemos até aqui termina lá na página 16, tá? Minto, lá na 17. Lá em cima tem a convenção aí, como que fica o nosso número atômico e a nossa massa atômica, tá? Semana que vem, nós continuamos, né, nesse capítulo 2 falando sobre ainda, né, dessas ideias derivadas aí dos modelos atômicos, certinho? Então, meninos, vamos parar por aqui. Vou interromper aqui a nossa gravação.